Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de ângulos. Antes de comentar especificamente sobre o tema, queria lembrar para você que em matemática a gente tem quatro divisões importantes. A gente vai ter a aritmética, a gente vai ter álgebra, a trigonometria, saiu aqui cortado, a trigonometria e a geometria, tá? Deixa eu reduzir aqui um pouco da letra para a gente poder ter todas aí aparecendo certinho. Então vamos lá. Eu tenho as quatro situações: aritmética, álgebra, trigonometria e geometria. A aritmética ela vai trabalhar com as situações do dia a dia, vai trazer a ideia das operações básicas, os problemas para você resolver, divisão, multiplicação, vamos pensar dessa forma. Depois potência, raiz quadrada, a gente vai ter todo esse formato para resolver. A álgebra vai ser quando aparecerem letras. A gente vai ter as famosas equações a resolver. A trigonometria, a gente vai ter o estudo dos ângulos, que você está vendo aí, a gente vai começar agora. Então, o que a gente está começando a estudar? A trigonometria, que vai fazer um link daqui a pouco com a geometria, porque na geometria a gente estuda perímetros e áreas. O que é isso? Quanto é a borda de uma figura e quanto é a superfície, é aquilo que a gente pode passar a mão. Então, por exemplo, a gente pega uma folha, eu posso calcular aqui a borda dela, que é o perímetro, eu posso calcular a área dela, que é a superfície, o quanto que ela ocupa. E também são situações super do dia a dia. Aí a gente vai aprender melhor as figuras, os triângulos, os quadriláteros, os pentágonos, hexágonos. Então, tudo isso vai compor o nosso conteúdo. E aí, começando a falar de trigonometria, a gente falou bastante de aritmética, a gente falou já de conjuntos numéricos, falou da parte negativa das aulas anteriores. Se você começou nessa, convido que você assista as anteriores. E aí vamos caminhar agora para falar um pouquinho, fugir um pouquinho dessa parte e entrar na trigonometria. Então, o ângulo nada mais é que uma abertura. Ele é uma abertura formalmente entre duas semirretas que têm a mesma origem. O que é uma semirreta? Semirreta é aquilo que tem origem, mas não tem fim. Fechado? Semi dá uma ideia de metade. É como se a gente quebrasse uma reta que não tem nem origem nem fim, uma reta infinita para ambos os lados, tá? Ela agora a gente quebra e a gente determina que tem um início. Então, tendo o início e não sabendo onde é o fim, a gente chama de semi. É como se a gente tivesse quebrado ao meio, supostamente esse que é infinito. Dado que é infinito, não sei o tamanho, não tem como eu quebrar especificamente ao meio. Mas só para a gente lembrar na nossa cabeça. Semi dá uma ideia de metade. Vai ser na reta aquilo que tem um início, mas não tem um fim. E aí eu junto duas. Aqui, ó, essa começa pelo O e passa pelo A. Essa começa pelo O e passa pelo B. Quando eu junto as duas e faço uma abertura, essa abertura eu chamo de ângulo. Aí essa abertura, o tamanho dela, a gente tem um instrumento muito importante que vai ser usado para nos ajudar. Você vai ver esse desenho na apostila. Claro que pode jogar na internet e pesquisar, é o transferidor. O transferidor nos ajuda a medir o ângulo, certo? E tem o outro que é o compasso, que nos ajuda a fazer o ângulo. O compasso a gente fixa ele num ponto e tem a abertura, né? Tem a outra perna que vai girar. Então, ambas os instrumentos geométricos são muito usuais, são muito interessantes para a gente fazer. E aí, todo ângulo a gente vai usar tradicionalmente uma expressão em graus, beleza? Lembrando que grau é diferente da posição do número. O que isso quer dizer? Que o grau é só a bolinha. Quando a gente posiciona, a gente bota um tracinho embaixo. Então, deixa eu ver aqui se meu teclado vai permitir. Vamos lá. Eu poderia... Aqui, deixa eu ver se ele vai. Tá certo, ele não fez a diferenciação ali. Então, aqui ele só botou a bolinha uma maior que a outra. Mas se eu boto a bolinha, quer dizer que ali eu estou olhando 2 graus. Se eu botasse um tracinho embaixo da bolinha, ficaria segundo. É diferente. Então, por isso que na hora de você escrever, isso muda também. Como é que eu escrevo semirretas? Eu boto uma setinha em cima. Se fosse uma reta, eu botaria a setinha com os dois lados, com sentido para os dois lados. Colocaria aqui no final. Aí ela estaria passando no A e no O. Aqui ela começa no O e passa no A. Essa começa no O e passa no B. Como as duas começam no mesmo lugar, eu faço a abertura, eles formam um ângulo, beleza?